Bem, agora vamos devolver a palavra à excelentíssima senhora secretária Patrícia Ávila, que fará a sua apresentação com o tema O Panorama Geral do Canal da Cidadania. A gente está no Ministério das Comunicações desde 2011. Esse é um trabalho que a gente considera bastante importante. Havia uma previsão de criação de um canal da cidadania desde 2006. Recentemente, exatamente para tornar viável o que a gente acha que é importante, que é um meio de democratizar o acesso à informação, à comunicação, é a gente ter conteúdo regional, conteúdo local, com produção independente, né, e ter também a possibilidade de ter, no âmbito local, em cada município que solicitar, um canal disponível para os poderes públicos, tanto municipal quanto estadual, poderem falar sobre seus atos, seus programas, etc. Eu não gosto muito de fazer palestra, eu falando sozinha e todo mundo me ouvindo como se eu fosse uma professora. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, então vou tentar falar de uma forma didática. Se eu estiver sendo didática demais, vocês levantam a mão, que aí eu vou mais para o tecniquez. Eu não sei, não conheço muitas pessoas que estão aqui, então vou tentar falar de uma forma bastante simples. Também desde 2011, a gente começou um trabalho de avanço da TV digital no país. Existia desde 2006, desse mesmo decreto que cria o Canal da Cidadania, existia uma previsão de implantação da TV digital. Hoje a gente tem no país mais ou menos umas 500 geradoras de conteúdo, ou seja, 500 empresas que geram conteúdo, e mais ou menos 10.500 retransmissoras pelo país inteiro. Tá? Havia uma necessidade, um esforço muito grande de transformar isso em realidade. E aí vocês podem perguntar, tá, Patrícia, mas por que você está falando disso? Por um motivo muito grande. Eu precisava avançar nesse panorama para saber o espaço que eu tinha de canais para poder começar a soltar os canais da cidadania. Então, a gente veio construindo esse trabalho. Hoje a gente já tem mais ou menos uns 40% a 50% das TVs implantadas já em tecnologia digital. A gente já concluiu o planejamento dos canais no país inteiro, e com isso é viável a gente pedir para a Agência Nacional de Telecomunicações incluir novos canais, que são canais da cidadania, que são pedidos que vêm de entidades como o IRDEB, ou de prefeituras, ou de governos estaduais, para que esse canal exista de verdade. Tá? Então, o primeiro canal da cidadania foi que a gente conseguiu outorgar, ou seja, que a gente conseguiu autorizar funcionar, foi o IRDEB. E como é que funciona? Na verdade, quando o município pede, eu sei que vocês são de associações, mas imagino que vocês talvez façam isso em outros municípios, então eu vou explicar tudo como é que funciona, depois eu puxo mais para a parte de conteúdo. Então, como é que funciona? O governo, ou o município, ou uma pessoa que tenha uma outorga de televisão educativa, pode pedir um canal da cidadania. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é assim, tá, mas venceu o prazo de 19 de junho, então o município não pode mais pedir? Não, isso não é verdade. O município pode pedir. O que acabou apenas foi a preferência de que a outorga fosse para o município. Então, vamos supor um exemplo, se lá em Camaçari o município não tivesse pedido outorga e pediu agora, tudo bem, mas se o governo estadual pediu antes, então a preferência ela vai para o governo estadual. Então é isso. Então a primeira coisa que eu queria desmitificar é isso. Esse prazo de 19 de junho, na verdade, ele é uma preferência para os municípios. Então todo mundo que pediu, a gente tem mais de 200 pedidos lá de outorga de canal da cidadania, todos esses pedidos a gente instruiu e foi para o passo seguinte, que foi mandar isso para a Anatel, para a Agência Nacional de Telecomunicações. Por que a gente tem que mandar para eles? Porque o Ministério ele não pode criar um canal novo.
a competência disso é da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, sempre que o município pede um canal da cidadania, a gente tem que consultar a agência e perguntar, agência, tem um canal nesse município, dentro desse replanejamento que a gente fez de TV digital? Por exemplo, se a Prefeitura de São Paulo hoje pedisse, ou de Mogi das Cruzes, que é a região metropolitana de São Paulo, a gente não teria canal para dar. Então, tem lugar que tem lugar que não tem. Acho que São Paulo é a única exceção, tá, gente? Os outros municípios todos são bastante tranquilos. São Paulo e interior de São Paulo é que tem digamos assim, uma ocupação maior de canais. E isso ocorre também, não só porque tem um canal ocupado, mas muitas vezes pela proximidade entre uma cidade e outra. Então, se há uma proximidade muito grande entre cidades, às vezes pode dar uma interferência técnica, e é por isso que a Anatel tem que fazer o estudo para dizer se pode incluir o canal da cidadania ou não. Então, na Bahia, com certeza, a exceção de Salvador, que é a maior cidade, praticamente todos os municípios têm condição de pedir, né? Então, o que a gente faz? A gente habilita vocês juridicamente. O que é habilitar juridicamente? A entidade, ela manda todos os documentos que estão previstos lá na norma, a gente analisa, vê se eles estão todos certinhos, e se tiverem certinhos, a gente diz, Anatel, inclui um canal para mim e registra isso. Aí a Anatel vai fazer a inclusão desse canal. Esse processo, ele não é um processo que ele é exatamente rápido, porque tudo que a Anatel faz, ela tem que publicar no diário, abrir um prazo de 30 dias para as pessoas se manifestarem, e depois ela publicar o resultado disso, que é a consulta pública. Então, toda inclusão de canal no plano de canais de TV, a Anatel publica uma consulta pública. Essa consulta pública ela fica durante 30 dias, e depois ela vai consolidar isso e publicar um resultado. Com o resultado ok, a gente, agora a entidade tem que apresentar o projeto técnico. No caso do IRDEB específico, não precisou fazer nada disso, porque o IRDEB já tinha um canal e já estava em funcionamento. Então, qualquer televisão educativa no interior de qualquer município que seja TV mesmo, no sentido de gerar conteúdo, ela pode pedir um canal da cidadania, e essas etapas, a gente pula elas todas, a gente não precisa passar por nada disso. Tá ok na Anatel, a gente volta, analisa um projeto técnico e dá outorga. O que é conceder outorga? É o governo dá autorização, governo federal, para que a televisão possa funcionar. O passo seguinte é o passo que a gente está aqui hoje, que é a publicação de um processo seletivo, que a gente chama aviso de habilitação, para poder selecionar a entidade, né, que vai operar. Então, como é que funciona esse canal? O canal da TV digital é um canal numa qualidade melhor, e eu posso usar ele assim com uma super qualidade, ou eu posso usar ele numa qualidade melhor do que o analógico, do que a TV que a gente tem hoje, e dividir esse canal por várias pessoas. Então, a Araripe falou assim, é o canal 2.1, 2.2, etc. Na verdade, não vai poder ser o 2, porque o 2 ele não vai existir mais. Os canais de 2 a 7, eles não vão existir mais. Com a TV digital, os canais vão ficar... Oi? Alguém falou alguma coisa? Os canais vão ficar entre o 14 e o 51. Então, os canais de televisão eles só vão funcionar entre o 14 e o 51. E a gente estuda a possibilidade de incluir o do 7 ao 13. Mas, por enquanto, o canal da cidadania é o canal digital do IRDEB, que não vai funcionar no 2, vai funcionar no canal mais alto. É a faixa que a gente chama de UHF, né? De Ultra High Definition. Então, o canal vai funcionar lá. Então, a situação do IRDEB vai ser assim hoje. Ele tem o canal 2, que é um canal analógico, mas a gente disponibilizou para ele um outro canal, disponibilizado pela Anatel, para ele operar em digital. Aí a primeira dúvida é, nesse canal analógico, a gente vai poder dividir a programação também? Não, não vai poder dividir a programação, porque no analógico não é possível fazer isso, só no digital. Então, supondo que o canal da
do IRDEB ele fosse o 20, a gente teria 4 programações. A gente teria o canal 20.1, 20.2, 20.3 e 20.4. É assim que aparece na televisão, tá, gente? Então, quando você passar o canal, você não tem que fazer nada de diferente. Você vai pegar o controle e vai fazer. Passou o 20.1, passou o 20.2, 20.3 e 20.4. A diferença é que esses 4 canais, eles vão funcionar numa compressão de vídeo que a gente chama padrão, e não numa compressão de vídeo de alta definição. Isso significa que a qualidade do vídeo é ruim? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a TV digital ela tem uma característica muito específica. Diferente do analógico, que você põe um bombril na ponta da antena para melhorar a imagem, para pegar ela melhor, na TV digital funciona assim, é binário, é igual ao computador, é 0 e 1. Então, eu tenho imagem ou eu não tenho imagem. Então, todos os estudos técnicos que são feitos por nós, pelos nossos técnicos e pela Anatel, é para garantir que o sinal do IRDEB e o sinal de vocês, quando funcionar, ele vai ter uma qualidade suficiente para que ele não fique caindo. Então, obviamente, se a gente permite um aumento da potência do transmissor, né, a potência do transmissor de televisão no digital é um pouco maior, exatamente por quê? Para garantir que o sinal está ali 100%. Então, é esse o trabalho que a gente faz para disponibilizar o canal. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao canal? Quer perguntar? Deixa eu ir aí. Você prefere no final? Não, deixa eu só encerrar o assunto do canal, que aí fica mais fácil. Só esse. Então, Alex Maia, da TV Pelourinho. Se foi colocado no início que a prefeitura solicitava ao Ministério a habilitação. Caso a prefeitura não tenha nenhum interesse em solicitar o canal, a entidade local da cidade pode solicitar o canal? Não, não pode. A norma prevê, deixa eu subir aqui de novo. Eu tenho que ter alguém responsável pelo canal. Esse é um canal para o poder público executivo, municipal ou estadual. Se nenhum dos dois tiver interesse, uma televisão educativa da cidade pode pedir. Mas não pode ser uma associação comunitária. A associação comunitária ela vai entrar sempre em parceria com um desses 3. Entende? Então, porque assim, quando a gente estabelece o canal, ele é especificamente para o uso do Poder Executivo, estadual e municipal. Abrimos uma exceção. Assim, se nenhum dos dois tiver interesse, a gente tem interesse em que haja, digamos assim, a democratização do acesso à informação. Então, abrimos uma exceção por uma característica muito específica das TVs educativas, de veicular conteúdo educativo, cultural, artístico, com programação local, que é o trabalho que é feito, que é muito bem feito, por exemplo, pelo IRDEB. Você, como associação comunitária ou Fundação Pelourinho, você entra como parceiro para multiprogramar, mas você não pode pedir outorga. Tá? Então, essa é uma regrinha que a gente estabeleceu. Tá, eu vou explicar isso para frente, que é o que está aqui na apresentação. Tá? Então, o primeiro passo, que é o que eu estava explicando dos canais, é isso, você precisa da outorga. A outorga é a nossa autorização, e a gente faz a outorga para município, ou estado, ou uma TVE. Porque tem que ser uma geradora de televisão, ela já tem que ter uma infraestrutura, ou o município se responsabilizar. Por que isso é importante para a gente? Porque a gente precisa de um responsável, porque quando um canal ele entra em operação, existe uma série de responsabilidades. Existem responsabilidades técnicas de não irradiar determinados tipos de transmissões, existe uma pessoa com a qual o poder público vai falar.
E no caso específico, essa pessoa a gente definiu que seriam essas entidades. Aí, uma vez que já tem o canal, a próxima etapa é selecionar as associações comunitárias. Então, o que a norma prevê? A gente definiu que seria publicado um processo seletivo, que a gente chama de aviso de habilitação, que na verdade não é uma licitação, porque não tem valor. É um aviso em que a gente quer habilitar pessoas para elas poderem participar. E esse aviso ele tem uma série de regrinhas, né? E aí a norma descreve toda a pontuação, como é que faz. É muito parecido com rádio comunitária, né? Se tiver acordo entre as associações, melhor, porque, então, por exemplo, se a TV Pelourinho quiser funcionar com a TV Camaçari, eu estou inventando o nome, tá? Vocês podem fazer um acordo, apresentar esse acordo para a gente e dividirem os custos e produzirem conteúdos diferentes dentro do mesmo canal. Isso é possível. O que a gente quer disponibilizar é um meio, o Ministério das Comunicações. Quando a gente fala do Ministério das Comunicações, vocês têm que pensar sempre em infraestrutura. A gente está disponibilizando um meio para vocês produzirem conteúdo. Acho que o Arthur vai falar cadê ele? Ele vai falar, está lá atrás, ele vai falar depois como é que você consegue obter recursos para isso. Eu vou falar de uma forma genérica, eu acho que ele vai entrar em detalhes depois. Como é que você obtém recursos para isso? Como é que quanto é que custa instalar? Eu vou dar dados mais genéricos, mas ele vai entrar mais no detalhe de como é que você monta uma estrutura para isso, etc. Mas a parte da seleção das entidades ela é bem simples. Esse aviso de habilitação, ele está aberto até dia 4 de agosto. Aí uma pergunta que já me fizeram assim, vocês vão prorrogar? Eu só vou prorrogar se não tiver ninguém inscrito, mas eu como baiana, eu realmente espero que tenha. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças. O trabalho que vocês vão fazer é um trabalho de parceria. Então, se o próprio IRDEB quiser compartilhar a infraestrutura com vocês, isso para a gente é bastante tranquilo, não tem problema nenhum. Deixa eu passar aqui, porque eu vou me lembrando das coisas. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né? É um serviço de televisão aberta digital, que é concedido diretamente aos entes públicos federativos, municípios e estados, ou a entidade de administração indireta municipal e estadual, que são as TVs educativas. O objetivo, eu já falei, essa apresentação está disponível para vocês, então eu vou tentar focar aqui no que eu já falei, só no que interessa. Tá? As faixas de programação são essas: poder público municipal, poder público estadual, entidades associativas e comunitárias sem fins lucrativos, que são 2 faixas. Esse daqui é o processo que eu expliquei para vocês, de como obter uma outorga, né? Vocês peticionam, instrui o processo, a Anatel indica qual é o canal, a gente analisa o projeto técnico, sai a autorização, na fase seguinte sai o aviso para selecionar as entidades comunitárias. Aqui tem toda a base legal, se vocês quiserem olhar. Aqui tem todos os documentos necessários para requerer. Tá? Quais são os prazos? Também já expliquei isso. Os custos. Isso aqui é um trabalho que foi feito por uma assessoria do Senado, que diz que para municípios até 100 mil habitantes e com uma topografia de terreno relativamente plana, o custo de implantação é de cerca de R$90 mil. O que isso significa? Que com R$90 mil você consegue lá colocar um transmissor que atenda à localidade. Porque porque a gente aqui está na Bahia é mais tranquilo, mas se fosse Belo Horizonte, por exemplo, que é assim, aí começa a ficar um pouco mais caro, porque você tem que botar um retransmissor auxiliar para cobrir uma determinada área que não está pegando o sinal direito. Aí é uma coisa mais técnica que requer um investimento maior, que é o que ele está dizendo aqui. 1 milhão de habitantes em topografia relativamente acidentada, o custo de implantação é de R$300 mil. Então, assim, esse é o investimento inicial. Além disso, existe o custo de produção de conteúdo.
O que vocês podem fazer? Parceria com a universidade, parceria com a escola, enfim, tudo isso é possível fazer. Tá? Custo de transporte de sinais, essa foi uma dúvida também que me perguntaram lá fora. Então, cada responsável por cada faixa da programação, ele tem um custo para transportar o sinal da sua programação até o sistema irradiante. Ou seja, o que é o sistema irradiante? É o IRDEB. Então, esse custo de transporte, ele é de responsabilidade de cada um. Não sei se eu estou falando muito tecniquez, mas assim, você tem que fazer um acesso, digamos assim, para não usar termo técnico, você tem que fazer um acesso que você faça, igual você faz um download de um arquivo no computador, você faz um download de um vídeo para outro lugar, para que esse lugar transmita para todo mundo, é mais ou menos isso. Isso é uma coisa de infraestrutura técnica de televisão, e esse custo é arcado. Então, você tem um custo de infraestrutura de montar, você tem um custo de operar, que são as pessoas, a parte administrativa e essa transmissão do sinal, e você ainda tem um custo de digamos assim, gerar a programação. Os recursos, né, é uma dúvida frequente. Pode ser uma dotação orçamentária, pode ser uma emenda de um parlamentar, para uma ONG, por exemplo. Pode ser doação de pessoa física ou jurídica. Pode ser apoio cultural. Pode ser publicidade institucional. Pode ser acordo ou convênio firmado, por exemplo, com a Universidade Federal da Bahia, com a UNEB, ou renda proveniente de outras fontes. Queria deixar uma coisa assim bem clara para vocês, porque isso é importante, isso me dá uma dor de cabeça depois. O que é apoio cultural e o que é publicidade institucional? Não pode ter divulgação de preço, endereço, não pode dizer que é mais barato, vem aqui. É o quê? É o que o IRDEB faz, é a logomarca, assim, apoio Vivo, apoio TIM, oferecimento Oi, por exemplo, se fosse uma tele. Mas não pode ter lá uma propaganda, venha para a operadora de telefonia X, porque aqui vendemos mais barato e o custo do nosso combo é R$100. Isso não pode ter. Por que não pode ter? Por um motivo muito simples. A lei de licitações, ela fala que se eu for dar uma concessão para que um serviço seja vendido, eu tenho que licitar. Como o serviço que vocês vão prestar é de interesse público, eu não posso permitir a venda de publicidade. Então, a forma de vocês poderem receber recursos para produzir essa programação é na forma de apoio, ou seja, tem um apoio institucional, você tem uma marca, e a marca aparece, mas produto e preço não pode aparecer. Por que isso é importante? Eu tenho muito problema, por exemplo, com TV educativa, que não é o caso do IRDEB, porque é do Estado, mas de fundação, e com rádio comunitária, que começa a fazer propaganda. Então, é importante vocês saberem, propaganda não pode, apoio cultural pode. Então, por esse produto, nem pensar, porque senão vai vir uma multa alta para vocês, depois vocês vão lá dizer, aquela moça que teve lá, ela não jogou limpo com a gente, né? Pô, a gente está aqui sem recurso nenhum, tentando conseguir um dinheirinho para botar a produção no ar, agora ela está cobrando R$20 mil da gente. Então, ninguém vai chorar comigo depois, está avisado. Só pode a logomarca da empresa, tá? Uma outra dúvida também, que me perguntaram, era em relação ao conselho. Como é que funciona essa questão do conselho do Canal da Cidadania? O conselho, ele é criado por quem tem a outorga. Então, nesse caso específico daqui, o conselho vai ser criado pelo IRDEB. Então, o IRDEB tem que criar um conselho local para o Canal da Cidadania, que vai ter, digamos assim, né, participação de todas as pessoas que vão operar no canal e no qual vai ser discutida a programação. Por que isso é relevante? Porque vai que um de vocês ganha e começa a querer fazer tudo de qualquer jeito e tudo errado, que eu acho que não vai acontecer. Mas digamos que alguém quisesse fazer, sei lá, botar vídeos sobre
morte, assassinato, uma coisa assim muito pesada, que não fosse próprio para menores durante o horário que vocês estão vinculando. Tem que ter um conselho que vai dizer, olha, esse conteúdo teu não está adequado, né, vamos tirar do ar, vamos rever se está precisando de ajuda, vamos definir uma programação complementar. Enfim, o conselho ele serve para isso. Né, ele tem que ter uma composição plural a ser definida pela entidade outorgada, com a participação de todos os segmentos do poder público e da comunidade, ou seja, tem que ter representante das associações e tem que ter representante dos segmentos do poder público que vão participar do canal da cidadania. Tem também que ter um ouvidor. Por que a gente criou isso tudo, gente? Para garantir a legitimidade do conteúdo que vai estar lá. Para não ter proselitismo político, para não ter proselitismo religioso. Tá? A gente quer disponibilizar um meio onde vocês possam veicular um conteúdo legal para a comunidade, conteúdo adequado, um conteúdo regional, que a contratação das pessoas ela seja feita em nível local, das pessoas que trabalham na localidade. Tá? Então, é tudo isso. E aí é obrigado ter um ouvidor, né, exatamente para que a gente garanta uma programação adequada ao que se propõe o canal. Outras dúvidas também, bastante frequentes, em relação ao Ginga. Todo mundo sabe o que é Ginga? Alguém não sabe? Ninguém sabe. O Ginga é a gente tem o hardware, que a gente chama, né, que é a máquina. Quando a gente fala de hardware, a gente pensa logo no computador, no disco rígido do computador, no mouse, etc. A gente tem o software, que são os aplicativos que a gente usa para editar texto, as planilhas. E a gente tem um software, que ele é um software do meio, e por isso ele é chamado middleware, que é um software que faz, é como se fosse um software, não um middleware. É um programa que faz o meio do caminho. Não é nem um software, nem um hardware. Ele faz a leitura da parte física para disponibilizar para você informação, mas ele não é exatamente um aplicativo, é um meio do caminho. Então, o Ginga é esse meio do caminho que funciona na televisão digital. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, o Sistema Brasileiro de TV Digital é uma parceria da gente com o governo japonês. A gente adotou o modelo japonês e deu uma incrementada nele, porque a compressão que a gente usa do vídeo, ela é numa qualidade muito melhor. E os japoneses, sem a gente, não teriam tido condições de espalhar esse sistema pelo mundo. Então, a gente tem grande parte da América Latina com esse sistema. E um dos diferenciais para esse sistema que a gente usa para a TV digital se espalhar foi exatamente esse mocinho aí que se chama Ginga. Ele foi desenvolvido pela PUC do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria, e ele possibilita que, com o seu controle remoto de televisão, você disponibilize conteúdo. Como é que eu vou explicar? É como se fosse exatamente uma internet. O sinal da televisão, que o Araripe até falou, é um sinal da televisão terrestre. E o que é um sinal de televisão terrestre? É um sinal de televisão que você tem um ponto, que é a torre, e que, sem custo nenhum, ele pega toda uma área. É o sinal sem custo. É isso que a gente chama de TV digital terrestre. É uma antena que o sinal fica aberto, ele não é criptografado, todo mundo pode acessar, e esse sinal ele cobre uma determinada área. Diferente de telecomunicações, por exemplo, quando você usa o seu celular, que é de um ponto a outro ponto, então é de um celular a outro. Se eu ligar para o Araripe aqui, eu estou ligando para o celular dele, é do meu ponto ao ponto dele. Na radiodifusão, não, é ponto, área, ele cobre uma determinada área. Esse middleware, o Ginga, ele permite que o IRDEB, por exemplo, queira disponibilizar para você escolher no seu controle remoto um determinado conteúdo produzido por ele, sem nenhum custo para vocês. Obrigada. Então, isso significa que, além da programação,
Eu posso ter, por exemplo, uma aplicação rodando lá na tela que vai dizer, por exemplo, em Camaçari, que hoje vai ter vacinação contra a poliomielite e que eu posso, a partir do seu computador, da sua televisão, dizer qual é o posto de saúde mais perto da sua casa que você pode acessar. Então, esse tipo de conteúdo vocês podem produzir também. Tá? E isso é um diferencial. Vocês podem oferecer serviço. Né? E se a televisão da pessoa estiver conectada à internet, aí vira o ponto a ponto, e ela pode mandar uma informação, você processar e devolver com uma resposta, mas aí já é banda larga. Tá? Dúvidas? Vocês ficaram com dúvidas? Tá bom. Então, o Ginga, ele está disponível, basta você produzir conteúdo para isso. Sim. Não, porque isso é uma banda separada para isso. Vou explicar para vocês assim, um tecniquez de uma forma bem simples. A TV digital é um canal de 6 MHz. Né? Ele ocupa uma largura de frequência, uma largura de banda de 6 MHz. E esse canal é como se ele fosse dividido em 13. Como se eu pegasse um pão e dividisse ele em 13 pedaços diferentes. Aí eu vou dizer assim, olha, o pedaço 1 e 2 vai ser para a programação do IRDEB. O pedaço 2 e 3 vai ser para sei lá, para a prefeitura. O canal, o 5 e 6 vai ser para a primeira associação, 7 e 8 vai ser para segunda associação, uma fatia vai ser para o OneSeg. Todo mundo sabe o que é o OneSeg? O OneSeg é eu pegar a programação da TV e jogar no celular. Certo? Vocês têm a possibilidade de pegar a programação da TV e jogar no celular. Então, todo aparelho celular que ele tem programação de TV, ou que ele é apto a receber sinal de TV, que tem lá essa funcionalidade, ele pode pegar a programação de qualquer emissora, desde que a emissora coloque. Isso é o OneSeg. E tem lá uma fatia de pão que está reservada para fazer interatividade. Então, isso não muda, respondendo a sua pergunta, a banda que você ocupa para fazer a transmissão, nem diminui a qualidade do seu vídeo. Não diminui a qualidade, porque isso está separado. Agora, quando você faz a multiprogramação, eu não lembro de cabeça, eu posso verificar essa informação e mandar para depois. Eu acho que cabe uma faixa HD e uma faixa em alta definição e 2 em definição padrão. Mas não fica todo mundo em alta definição, porque aí realmente não dá. Sim. Sim, tem. Está disponível no site. Isso mesmo. Eu vou repetir para as pessoas que estão em casa. Você pode ter na multiprogramação um canal em alta definição e os outros 3 ou 4 canais em definição padrão. Significa que a qualidade do vídeo é ruim? Não. É melhor do que o analógico. Só não é aquela qualidade de cinema, mas é melhor. Tá? E, para quem não sabe, é importante falar também, a alta definição no digital, ela tem mais definição do que a TV que você assiste por TV a cabo. Não sei se vocês sabem. A compressão que a gente usa no sistema de TV digital terrestre, ela é melhor, a técnica utilizada, ela é melhor e a gente consegue mais uma definição melhor do que TV a cabo. Obviamente que ninguém percebe, né? Mas ela é melhor. Tá? Não há vedação ao apoio de uma mesma entidade ou instituição de ensino para mais de uma TV comunitária. A norma veda em todas as faixas a veiculação de anúncio de produtos e serviços e a venda de horário de programação. Não há vedação a uma mesma pessoa ou entidade ser associada de mais de uma TV. E
não pode transmitir em rede nacional. Obviamente, o canal da cidadania, ele é para o município, então o conteúdo é local, não pode fazer rede. É obrigado a transmitir horário político e discurso dos chefes dos 3 poderes. O Conselho Local tem que fiscalizar a programação contra proselitismo religioso, político e finalidades lucrativas, para que elas não aconteçam. E a TV comunitária está sujeita aí à legislação de radiodifusão, devendo dessa forma produzir o mínimo de jornalismo local, conforme previsto na lei. A legislação ela prevê uma série de percentuais mínimos de conteúdo local, quanto você pode fazer de apoio e tal. Está tudo na legislação aí bonitinho, acho que talvez o Arthur fale isso para vocês. E é isso. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tem que falar no microfone, senão as pessoas de casa não ouvem. Bom dia, meu nome é Nieto Ferreira dos Santos, presidente da Frente Popular do Rio São Francisco. A pergunta é, a Câmara Municipal terá espaço no canal Cidadania? Não. Câmara Municipal, não. As câmaras municipais, elas podem fazer parceria com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem um projeto, junto com o Senado Federal, de expansão do que eles chamam da rede legislativa. Então, como é a parceria que eles fazem? A Câmara dos Deputados está em metade das capitais, lembro de cor a parceria para as capitais. A Câmara dos Deputados ela está metade das cidades e o Senado instalou canal em metade das outras capitais. Eles fazem multiprogramação. Então, se o canal é da Câmara, o Senado entra na multiprogramação. Se o canal é do Senado, a Câmara entra em multiprogramação. Às vezes eles fazem parceria com a Justiça, às vezes não, aí é mais variado. A Justiça também tem direito a um canal, porque a Justiça é a própria União. Então, a própria União, aí você entende, Câmara dos Deputados, Senado, Justiça, eles sempre podem pedir canal, e havendo viabilidade, ou seja, se a Anatel dizer para a gente, está ok, tem um canal lá, a gente entrega na hora, é um processo super rápido. Não tem que mandar documentação, não tem que mandar nada, é só pedir, a gente entrega. Aí, o que a Câmara dos Deputados fez? Ela começou a fazer uma parceria com as assembleias estaduais e com as câmaras municipais. Então, se na sua cidade a Câmara Municipal tiver interesse em ter um canal, ela pode procurar o pessoal lá da Câmara dos Deputados, dizer para eles que tem interesse. A parceria parece que como eles fazem, a prefeitura entra com a Câmara Municipal entra com os custos, tá? E a Câmara dos Deputados ajuda com programação, etc, etc. E aí você pode fazer, mas essa parceria é uma parceria entre câmaras, assembleias e Câmara dos Deputados. As câmaras municipais, assembleias estaduais e Câmara dos Deputados. A gente não interfere nisso. O que a gente dá é uma autorização para a Câmara dos Deputados ou Senado instalar uma TV no município, com a possibilidade dele multiprogramar. Então, se ele pedir, a gente autoriza. Agora, no caso de informe da Câmara, não pode ser vinculado no canal Cidadania? Informes, a Câmara não pode enviar? Desde que haja um acordo aí com a Prefeitura, tá? Porque o canal é da Prefeitura, ou da TV, da administração indireta da Prefeitura, ou do Estado. Então, desde que haja digamos assim, um acordo para produzir conteúdo. Mas esse acordo das partes. O canal é para o Poder Executivo Estadual ou Municipal. É isso? Obrigada, gente. Obrigada, secretária Patrícia Ávila.